Eu quero estar mostrando para vocês o porquê é melhor você subir uma rampa em zigue-zague, certo? Do que subir uma rampa reto. Assim seria reto, formando 90 graus. E é melhor que você subir ela assim, na diagonal, em zigue-zague, porque assim você cansa menos. Bem, a gente sabe que quanto mais inclinada é a rampa, se a rampa é muito inclinada, para você subir essa rampa aqui, é mais difícil do que subir uma rampa pouco inclinada, certo? É muito mais difícil você subir uma rampa muito inclinada do que uma pouco inclinada. E para mostrar que subir em zigue-zague é mais fácil, basicamente eu vou estar mostrando que quando você sobe em zigue-zague, o ângulo ao subir em zigue-zague vai ser menor do que o ângulo que seria se você subisse reto, certo? Também, eu tenho esse ângulo A, que eu já coloquei aqui, e tenho esse ângulo B, certo? Quer dizer, ângulo alfa e ângulo beta, confundi. Ângulo alfa e esse ângulo beta. O ângulo beta é de quando eu subo reto, e o ângulo alfa de quando eu subo inclinado, na diagonal, em zigue-zague. Ok. E eu tenho que esse comprimento aqui, vou até mudar de cor. Esse comprimento aqui é B e esse comprimento aqui é A, como eu já botei B e A, certo? Aí eu tenho esse triângulo aqui, olha só, esse triângulo é retângulo porque aqui no fundo da rampa forma 90 graus, certo? Então aqui é 90 graus. Eu tenho esse triângulo retângulo, ok? E eu posso estar fazendo a tangente do ângulo beta. Irei fazer também a tangente do ângulo alfa. E assim eu mostrarei para vocês que quando a gente sobe na diagonal, o ângulo alfa será menor que o ângulo beta. Bem, a tangente de beta, deixa eu diminuir o tamanho da letra aqui. Tangente de beta é o que? É igual a H sobre B. E a tangente de alfa é H sobre A. Certo? Porque eu tenho esse triângulo daqui, ó. Também, tá vendo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. H sobre A. Ok. A gente sabe que o A é maior que o B. Por que sabemos disso? Pois esse ângulo daqui, olha só. Esse ângulo aqui desse triângulo rosa, esse ângulo desse triângulo é o maior ângulo. É o ângulo de 90 graus, certo? Porque esse ângulo aqui é 90 graus. Então esse ângulo aqui é maior. Se é o maior ângulo do triângulo, esse lado também será o maior. Ou seja, o A vai ser maior que o B, certo? Eu tenho esse triângulo, esse lado é o A e esse lado é o B. Mas como o A está oposto ao maior ângulo, o A é o maior lado. Ou seja, o A é maior que o B. Mas se o A é maior que o B, quer dizer que H sobre A vai dar um valor menor que H sobre B. Se H sobre A é um valor menor, a tangente de alfa é um valor menor. Mas se a tangente de alfa é um valor menor, alfa também será um valor menor. Porque se você pegar a função trigonométrica, entre 0 e π sobre 2, que é 90 graus, o valor vai crescendo conforme o ângulo aumenta, certo? Então a função seria mais ou menos isso daqui, olha só. Conforme o ângulo aumenta, o valor aumenta. Mas como, então, se H sobre A é menor que H sobre B, então a tangente de alfa quer dizer que o alfa é menor que o beta, certo? Porque quanto maior o ângulo, maior dá a tangente entre 0 e 90 graus, certo? E aqui eu estou fazendo para 90 graus, né? Porque não faz sentido você subir uma rampa com um ângulo de maior de 90. Até porque ninguém sobe nem sequer uma parede, né? Não tem como subir uma parede. Então, não faria sentido. Ou seja, como a tangente de alfa é menor que a tangente de beta, sabemos que o alfa é menor que o beta.
Então, se o alfa é menor que o beta, é melhor que você suba em diagonal do que você subir reto. Porque quando você sobe em diagonal, o ângulo é maior, é menor. E se o ângulo é menor, é mais fácil você subir, né? É mais fácil você subir um morro pouco inclinado do que um morro muito inclinado. Aí já entram questões físicas, né? Mas é isso. Espero que tenha entendido, gostado, deixa um like e valeu.